Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro dos Espíritos. Hoje nós continuaremos a ver sobre a classe espírita, então vamos ver a terceira e a segunda classe. Então vamos para o vídeo. Pessoal, vamos lá então, começando a partir da terceira classe, tá? Pessoal, nós estamos vendo essa classe espírita, já tem alguns episódios, então se você caiu aqui de paraquedas, eu sugiro que você volte os vídeos para que você possa entender. Nós estamos falando da segunda categoria, né, da segunda classe, mas que dentro dessa classe tem várias subclasses, então tem ali outras categorias. Agora a gente tá vendo a terceira classe, que vai falar aqui sobre os espíritos de sabedoria. Então vamos lá. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhe faculta juízo reto sobre os homens e as coisas, tá? Então, nós vimos na semana passada, pessoal, sobre a quinta classe, que são espíritos bons, mas eles são muito bons moralmente e falta um pouco do quesito intelectual. A inteligência intelectual não é muito forte neles, mas eles são pessoas boas, não são espíritos bons. Na quarta classe já é o contrário, tá? Não é que eles são ruins moralmente, mas eles focam mais nas questões intelectuais. E aí, na terceira classe, que é o que estamos vendo aqui, você percebe que é um equilíbrio dos dois. Então, eles têm as qualidades morais de ordem mais elevada, eles têm uma moral muito elevada, eles têm uma qualidade moral muito grande, tá? Não quer dizer que eles possuem todos os conhecimentos do mundo. Eles falam aqui, ó, sem possuírem ilimitados conhecimentos, mas eles são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, eles têm, sim, uma capacidade absurda intelectual e moral. Eles têm o moral muito elevado e também têm um bom intelectual para poder entender e compreender sobre o homem e sobre as coisas. Tá? Então, é muito, muito, muito interessante essa terceira classe, tá? Não são todas, gente, essas classes, quanto mais vai diminuindo, mais vai ficando raro aqui na Terra, né? Porque em outros planetas já evoluídos é normal, tem esse planeta que só tem esses espíritos. Mas aqui na Terra, vivendo, né, um mundo de prova e expiação, aí nós temos tanto da 10ª classe até a segunda classe. Então, é legal, a gente pode analisar. Então, aqui já fica mais raro nós encontrarmos essa terceira classe, tá? E aí, pessoal, a segunda classe, tá? Porque a semana que vem nós vamos ver a primeira classe, que é a classe única. Vem falando aqui, ó, espíritos superiores, gente. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, ou seja, a gente já percebe que é uma exceção esses espíritos encarnarem na Terra. É algo raro, raro. Gente, sabe o que a gente pode dizer? Um homem que se encaixaria aqui na segunda classe, espíritos superiores, Chico Xavier, tá? É um dos exemplos que eu uso, inclusive, tá? Porque quando nós começamos a estudar as classes, eu falei para vocês, né, fazer analogias com personagens, com pessoas que vocês conhecem, né? Personagem, enfim, o que vocês quiserem, para justamente quando falar, oitava classe, vocês saberem na mesma hora quem que é, tá? E eu fiz a minha listinha lá dos meus cantores, personagens, que eu ia colocando conforme o que eu julgava ser ali de acordo com a ordem.
E na segunda classe não tem outro espírito, não tem outra pessoa a não ser melhor para se encaixar nessa classe que Chico Xavier. Chico Xavier foi um grande exemplo da segunda classe, dos espíritos superiores. Se ele não era quando ele estava aqui na Terra, ele estava muito próximo de ser, porque tudo que falamos aqui ele tinha. Então a gente descobre, a gente entende isso quando a gente analisa. Tudo, gente, ele já tinha conhecimento de ciência, de sabedoria e bondade. Ele era extremamente inteligente, diferente do que ele não teve uma formação, ele não fez uma faculdade. E mesmo assim, o espírito dele era dotado de inteligência. E ele fala aqui, ó, é para cumprir missão. Quando encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Olha só, se não é Chico Xavier, não sei quem seria, porque é um dos maiores exemplos que nós temos aqui, né? E aí muitos de vocês podem falar, e Jesus? Jesus vai ficar para a próxima categoria que a gente vai ver semana que vem. Mas falando aqui desses, a gente já percebe que isso aqui é quase perfeito, né? Tem como ter mais uma classe falando de perfeição? Tem, que é o que vamos ver semana que vem. Mas aqui é o que a gente tem que entender. Eles são bons, eles amam ser bons, eles são bons com as pessoas. E eles trazem, assim, uma visão do mundo completamente diferente nesse planeta, né? Quando a gente tá aqui na Terra, uma visão do mundo completamente diferente, que as pessoas ficam de boca aberta, tipo, meu Deus, quanto conhecimento essa pessoa possui, sabe? E aí ele fala aqui, ó, muita linguagem invariavelmente digna, elevada e sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Então, eles conseguem dar uma noção muito maior sobre o mundo incorpóreo, igual o Chico fez com os livros, com as cartas, com tudo. É maravilhoso. Eles são, no caso, né, de Chico, foi um excelente médium. E eu acho um pouco... mesmo que alguns espíritos superiores, assim, como eles vêm a maioria por missão, né? Então a tendência é sempre estar trabalhando mais no lado da mediunidade, né? Mesmo que eles não saibam, né? Às vezes não sabe o que é, mas é mediunidade. E é maravilhoso, gente. Me esforçando muito para tentar chegar a ser o mínimo 1% dessa segunda classe aqui. Porque é realmente incrível, tá bom? Então é isso, pessoal. A primeira ordem nós veremos semana que vem, e aí já voltaremos para as perguntas e respostas, porque o livro dos espíritos é isso, né? É um livro composto por perguntas e respostas. Um beijo, tchau!